O cinema é uma indústria multibilionária. Emprega milhões de pessoas no mundo todo. A cada ano que passa, os orçamentos e arrecadações ganham números estratosféricos. Para além dos números, o que mais encanta no cinema é a capacidade dessa arte de contar belas histórias, tornar a ficção mais próxima da realidade, projetar os nossos desejos mais intensos e traumas mais profundos. Isso, senhores, é cinema. Olá a todos, eu sou o professor Caliel Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e eu espero hoje trazer para vocês um pouco da contextualização, tanto da origem do cinema como da sua relação com a história. Desde a infância, nós assistimos aos filmes hollywoodianos, longas-metragens que expressam valores, ideias e imagens que nada têm a ver conosco, mas pela repetição e por imitação também, passam a ser interpretados como se fossem nossos. Os heróis de nossa infância defendem a democracia liberal contra os impérios do mal socialistas, vestem a bandeira estadunidense e dançam ao rock and roll no baile da primavera do colégio. O cinema dilui as fronteiras de tal modo que chegamos a esquecer que elas existem. Uma cultura distante escorrega dos nossos olhos para o cérebro em questão de segundos. Os filmes eles trazem uma intimidade com outras realidades que desejamos até mesmo fazer parte dela. Quem nunca desejou entrar naquele mundo de fantasia e morar nele, por exemplo? Ou viajar no espaço sideral e conhecer outros planetas? O cinema é uma indústria e seu objetivo é vender filmes. Não que a relação comercial não exista em outras formas de arte, ela existe. Mas nenhuma delas conseguiu a dimensão industrial que o cinema veio a criar ao longo dos anos. O historiador francês Marc Ferraud reforça a condição mercadológica dos filmes e destaca algumas formas de compreensão dessa fonte histórica. Abro aspas. O filme é abordado não como uma obra de arte, porém como um produto, uma imagem-objeto, cujas significações não são somente cinematográficas. Ele vale por aquilo que testemunha. Também a análise não trata necessariamente da obra em sua totalidade. Pode apoiar-se em resumos, pesquisar séries, compor conjuntos. A crítica não se limita somente ao filme, integra-o no mundo que o rodeia e com o qual não se comunica. Então é como se o filme ele tivesse algo oculto dentro dele que ele não revela por meio do que está ali expresso na sua narrativa. Então a análise do filme ela tem que ser mais profunda para pegar essas mensagens, até mesmo questões que estão fora do filme, por exemplo, o set de gravação, o processo de filmagem, a relação entre atores e diretores, para a gente entender mais a fundo o que é o filme e como o cinema mexe com a nossa percepção. Marc Ferraud descreve o processo como o cinema passou a ser integrado no campo de estudo da história. A institucionalização da disciplina e elaboração do método historiográfico absorveu a hierarquia social vigente na sociedade. Isso excluiu grupos sociais, instituições, sujeitos e um conjunto de fontes históricas do seu escopo. Se apenas determinadas pessoas e instituições tinham história, o cinema não teria lugar como fonte histórica e como campo de pesquisa. Porque para Marc Ferraud, a constituição da história ela repete as mesmas hierarquias presentes, por exemplo, na sociedade do século XIX. Então, por exemplo, homens pobres não teriam história. É um exemplo que eu posso dar. Quem é que teria história? O líder religioso, o general, o chefe de Estado. Esses homens teriam história. Foi preciso ultrapassar os paradigmas do século XIX para que o cinema despontasse como um campo de pesquisa. A linguagem cinematográfica não era mais a esfinge que parecia ser. Já era possível traçar sua história, seus agentes e sentidos, apesar da imagem que Hollywood legou para nós. As origens do cinema são mais variadas e menos fabulosas do que imaginamos. Abro aspas. Os filmes são uma continuação na tradição das projeções de lanterna mágica, nas quais, já desde o século XVII, um apresentador mostrava ao público
imagens coloridas projetadas numa tela, através do foco de luz gerado pela chama de querosene, com acompanhamento de vozes, músicas e efeitos sonoros. Muitas placas de lanterna mágica possuíam pequenas engrenagens que permitiam o movimento nas imagens projetadas. O cinema tem uma origem também em práticas de representação visual pictórica, tais como os panoramas e os dioramas, bem como nos, entre aspas, brinquedos ópticos do século XIX, como Taumatrópio, de 1825, o Fenaquetiscópio, de 1832, e o Zootrópio, de 1833. É um nome complicado, né? Fecha aspas. Assim, quase eu não consigo pronunciar aqui. Então, esses brinquedos, eles tinham, eram a primeira maneira, né, de reproduzir imagens, dar movimento às imagens, que era uma tentativa de fazer com que essas imagens ganhassem mais vida, ou seja, se tornassem mais dinâmicas. As pesquisas sobre a projeção de imagens e a reprodução automática de imagens por meios mecânicos eram coetâneas. A fotografia e o cinema são artes irmãs, filhas da Revolução Industrial e do século XIX, mas é inegável a influência da primeira em relação a essa última. Um filme é uma sucessão de fotografias que dão a sensação de movimento. A imagem possui tamanho poder na percepção dos espectadores que eles não distinguiam a representação da realidade. Não é desconhecido os eventos em que as pessoas fugiam das salas de cinema temendo que os objetos saltassem da tela e os acertassem. Por exemplo, quando havia aquelas exibições de pequenos filmes, né, sobre trens, automóveis ou até mesmo pessoas correndo, os espectadores acreditavam que as imagens iam saltar da tela e iam cair em cima delas, né? Aqueles objetos iam se chocar com eles. O cinema do começo do século XX foi dependente da imagem até que os atores e atrizes em tela puderam falar. Tá gostando do vídeo até aqui, pessoal? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe para ajudar na divulgação e fazer com que esse conhecimento histórico chegue a mais pessoas. A atuação tornou-se mais complexa. Era preciso comunicar além dos gestos. Era necessário falar, o que aproximava a arte do teatro. A dramaturgia foi outra importante influência para a produção de filmes. Muitos dos seus profissionais vinham do teatro, e as primeiras salas de exibição foram os teatros de variedade, intercalados com números cênicos, e pequenos filmes eram exibidos, né, entre uma atração e outra. Esses curtas-metragens dos primórdios do cinema eram realizados com câmera fixa. Tinham interesse em documentar o exótico ou mundano. Os cinegrafistas ainda vendiam filmes em quantidade para os exibidores. A capacidade narrativa das obras ainda não havia sido explorada, né, de maneira plena, e a especialização dos profissionais também ainda não havia ocorrido. Inácio Araújo assim descreve esse estágio do cinema. Abro aspas. Os filmes do início do século XX imitavam os espetáculos teatrais. A câmera ficava de frente para os acontecimentos, imóvel, e os espectadores ficavam sentados em poltronas, como para assistir a uma peça. Ainda nos primeiros anos do século, a câmera passa a integrar-se à ação e torna-se capaz de acompanhar os atores em movimento. Passa a focalizar a ação, ora de perto, ora de longe. Apesar dos Estados Unidos da América ser considerado o país onde o cinema floresceu, foram os franceses que mais contribuíram para a sua emergência. Os irmãos Auguste-Marie Lumière e Louis-Nicolas Lumière, filhos de Antoine Lumière, empresário do ramo da fotografia, tornaram-se os patronos do cinema. A primeira exibição pública de um filme foi realizada pelos irmãos Lumière. O curta-metragem Saindo da Fábrica Lumière, em Lyon, foi exibido em Le Dain Traité, em La Ciotat. Outros dois franceses dignos de citação são Georges Méliès e Charles Pathé. O primeiro era mágico e produziu diversos filmes de ficção, dentre eles adaptações das obras de Jules Verne. A descoberta da trucagem no cinema foi atribuída a ele. O segundo fundou a Companhia Pathé em 1896
e dominava o mercado mundial de produção e distribuição até antes da Primeira Guerra Mundial. E até hoje a Pathé resiste. A Pathé, inclusive, é uma das mais tradicionais produtoras de cinema que nós temos ainda atuando. O estabelecimento da indústria cinematográfica e a especialização dos profissionais criou a exigência de uma linguagem própria, como um produto audiovisual. O modo pelo qual se contavam histórias ganhou muitos elementos. Em separados, poucos significam, mas em conjunto são a poderosa força narrativa. Jean-Claude Bernardet descreve o modo como o cinema adquiriu essa linguagem própria. Abro aspas. O cinema é basicamente uma expressão de montagem. E aqui deve-se entender montagem num sentido amplo, não só a ordem que os planos se sucedem em uma sequência temporal, mas também a montagem dentro do plano, quer os elementos sejam apresentados simultaneamente, quer sucessivamente, graças a um movimento de câmera. Decorre do fato de os elementos adquirirem significação pela sua inserção num conjunto, num contexto, que essa significação nunca seja precisa, delimitada, mas ao contrário, sempre envolta numa certa ambiguidade. Após contextualizar as origens do cinema, estabelecer seu caráter industrial e comercial e identificar os seus precursores, cabe ao historiador escolher os caminhos que deve trilhar. A história e cinema já é um campo de pesquisa bem fundamentado, e os filmes já são tratados como valiosas fontes históricas. A história do cinema parece ser o caminho óbvio da empreitada, mas eu vou manifestar aqui para vocês algumas outras possibilidades. Porém, existem outras abordagens possíveis. Uma história econômica do cinema exploraria a capacidade da arte em transformar imagens em dinheiro, né? Ou seja, o cinema enquanto uma indústria com grande poder financeiro, inclusive com financiamento dos Estados-nações. As biografias dos profissionais do cinema são sempre bem-vindas. Uma arqueologia industrial do cinema ainda urge por uma execução. A história cultural do cinema mantém as fronteiras bem alargadas. Outra potencialidade da interação da história e cinema consiste nos estudos das representações históricas. Diversos filmes narram eventos históricos, seja em forma de documentários ou filmes históricos. As cinebiografias sempre levantam discussões e a pesquisa centrada nelas pode nos mostrar o quão poderosos pode ser o cinema enquanto suporte para a veiculação de conhecimentos históricos. Para quem ficou no vídeo até o final, se inscreva, deixe um like, compartilhe. E também sugira uma sugestão aí, que eu sempre estou lendo, pessoal, os comentários, e eu agradeço muito pelas sugestões de vocês. Então até o próximo vídeo.